na Federação Maranhense de Futebol foi dia de definição. Definição na Série B do Maranhense 2018. Vai dar início aqui a nossa reunião definitiva, né, que a gente tem que publicar o regulamento. A gente precisa obedecer prazos de lei, que é o Estatuto do Torcedor. E o primeiro prazo já teve, 60 dias. Vem um prazo de 10 dias para sugestões do regulamento. E depois vem o prazo de 45 dias para a gente publicar o regulamento e começar a competição. A primeira observação que eu faço, isso aqui já fizemos na Série A, vamos fazer na Série B e a gente vai fazer sempre. E eu acredito que um dia isso vai mudar no nosso futebol. Que é esse prazo de 10 dias para sugestões, que ninguém manda. Nem clubes, que são os primeiros interessados, nem imprensa, que tem uma relação direta com o futebol, imprensa esportiva, nem torcedor. E aí depois começa, tá errado isso, tá errado aquilo, tá errado aquilo. E a lei, né, trouxe isso, as federações são obrigadas a obedecer, mesmo que não queira, a gente quer, mas mesmo que não queira, é obrigado a obedecer. Repito isso, não é uma crítica, não, é porque um dia é bom que as pessoas mandem mesmo, né? Tá errado isso, tá errado aquilo, seria melhor assim, seria melhor assim, e a gente poder mudar. O regulamento, na sua essência, vai ficar do jeito que já está. Alguns pontos que a gente mesmo, já que ninguém mandou sugestão, a gente mesmo pensou em modificar. Tá? E outras a gente precisou modificar, na verdade, vai precisar modificar. Então vamos lá. Vários times apresentaram interesse em participar até a primeira publicação do regulamento. Alguns desses já desistiram e outros que não tinham apresentado interesse manifestaram interesse depois. Que assim, a gente estabeleceu esse termo de compromisso e vai já desde o ano passado nas categorias de base e ainda vai adaptar eles agora. O time que assina o termo de compromisso e ele entra no regulamento da competição, no regulamento definitivo, né, que vai ser publicado agora, e caso ele desista da competição antes dela começar ou ela em curso, ele vai estar sujeito a uma suspensão de 2 anos de todas as competições, tanto amadoras quanto profissionais. Tá? Então, assim, por isso que eu digo, o time que não tem certeza se eu tenho condição de, a gente já está na fase de regulamento e tabela. Então, para a gente mexer nisso aí até bagunçar a competição. Então, quem está nessa situação de assinar o termo de compromisso, no último prazo, não tirou, a gente até hoje para o time retirar o termo de compromisso. Né? Não vou mais. Então, a gente aceita desistir, porque o regulamento não foi publicado. Mas publicou o regulamento definitivo, publicou tabela, vai estar sujeito a 2 anos de suspensão de todas as categorias. Ele assina o termo de compromisso, entra no regulamento. Então o Sabiá teme uma suspensão. Né? Vocês vão concordar comigo. O Juventude, o Babaçu, o Expressinho, porque ele está tudo ok. Então eu boto ele na competição e digo, olha, se você não for para a competição, você vai ficar 2 anos suspenso. Então ele vai temer a suspensão. Ou ele vai disputar mesmo, ou ele vai agora pedir para tirar. Ninguém pediu para tirar ainda. Outra coisa é um time que já está na inatividade. Então, por exemplo, se for o caso do Tupã, até conversando, ele brincou, eu falei assim, a gente falou, olha, tu tem até tal dia para pagar, senão está sujeito a suspensão. Ele, eu já estou parado mesmo. Então, acaba que a medida ela é inócua, né, para quem já está parado, que é o caso desses 2 times, do Chapadinha e do Balsas. Então, assim, aí eu vou colocar isso aqui em discussão nossa, tá? Para a gente decidir se oportuniza esse pagamento. Assim, penso eu, a gente está dando todas as possibilidades possíveis para todos os clubes poderem participar, todos, né? Então, assim, da minha parte, a gente põe em votação com as equipes que estão aptas, né? E aí já digo, o meu pensamento é permitir que o máximo de clubes participem. Até a mesma da Série A, do campeonato da Série A, foi feito, e que vai ser o mesmo da Série A do ano que vem, porque ele tem que durar 2 anos pelo Estatuto do Torcedor, né? Pelo menos na Série A, esse a gente tem que observar. E, conversando aqui internamente na federação, aí, desde o ano passado, né? O intuito de vários times era que fossem 2 vagas para a Série A do estadual. Tá? O presidente já manifestou interesse que para 2020 isso aconteça, mas agora não pode acontecer exatamente pelo que eu acabei de falar. O regulamento de 2018 tem que ser o mesmo regulamento de 2019. Está no regulamento, na proposta de regulamento, vai ficar só uma vaga mesmo para o campeão. Tá? Pode ser que isso altere, a tendência que altere 2019 para 2020, mas para o ano que vem não tem como. Tá?
Segunda situação, a outra vaga do seletivo da Série D. E aí é bom para esclarecer logo. Muita gente dizendo, não vai ter seletivo. Eu não vou dizer se vai ter ou se não vai ter, porque eu não sei o dia de amanhã, eu sei o dia de hoje, olha lá, né? Agora está acontecendo. Mas, pelo regulamento da Série A, pelo todo o trabalho que a gente está fazendo, vai ter o seletivo. Tá? A gente fala, vaga do Maranhão e tal. O regulamento da Série A não fala da segunda vaga. Pelo contrário, minto, fala de ter o seletivo. Então, não fala que é para terceiro colocado, não fala nada disso. A questão do seletivo, o regulamento da Série D, e aí entra uma mudança que a gente vai ter que fazer no regulamento da Série B do estadual. O regulamento da Série D do brasileiro fala o quê? Primeiro, esse seletivo tem que ter autorização da CBF. Já pedimos autorização, a gente está aguardando que eles enviem de lá para cá. Tá? Esse seletivo, pelo critério da CBF, ele tem que ter, no mínimo, 4 times que disputaram a Série A do campeonato estadual. Ele não chama nem campeonato estadual, ele fala da principal divisão do estado, que é a Série A. Tá? Então, para a gente fazer um seletivo para a Série D, a gente tem que ter no mínimo esses 4 times. E aí aqui entraria o quê? O MAC, caso queira participar, São José, caso queira participar, Cordino, da mesma forma, Santa Quitéria. E aí surge uma outra situação, que a princípio eu tinha dado a informação e aí já me retratei com eles. Não há impedimento da participação do Bacabal nesse seletivo. Tá? Então o Bacabal também, o Beck, vai poder participar se quiser. Por que eu digo que não há impedimento? O Bacabal ele é impedido, por lei, de participar da Série B do estadual. Tá? Porque o Estatuto do Torcedor diz que o time que é rebaixado no ano ele não pode participar da Série B no mesmo ano. Né? Mas do seletivo a gente não pode excluir o Bacabal porque ele foi rebaixado. Tá? Por quê? Porque o que diz o regulamento da Série D do brasileiro? No mínimo 4 times que participaram da Série A. Que desceu, não fala do descenso. E qual seria a justificativa para tirar o Beck? Não tem. Legalmente não tem essa justificativa. Se não tiver o seletivo, aí a gente vai ter que saber qual vai ser a outra solução. Mas aí eu não vou te dizer essa resposta, não tem essa resposta agora para te dar. passa para frente um pouquinho. Acredito eu que a CBF não põe empecilho na realização do seletivo. Né? Porque vários estados têm tudo. Ela quer que a indicação seja feita esse ano ainda. Né? Então a gente fazendo o seletivo esse ano, não vai ter impedimento nenhum. Esse seletivo seria realizado quando? A ideia é fazer ato contínuo após a Série B. Então, assim, daqui no máximo 15 dias, aí 20 a gente está chamando a primeira reunião, né, para dar os 60 dias, para poder ter o tempo de acabar ainda. Né? A ideia é que essa competição aqui a gente faça em 45 dias no máximo, e depois a outra também no máximo em 45 dias. Tabela do campeonato. Tá? A ideia é que no máximo na terça-feira a gente já divulgue a tabela, que vocês têm aí também quase 45 dias, né, 44 no caso, para programar a viagem e tal. Tudo definido sobre a Série B, 7 times confirmados e o prazo estendido para 2 equipes, é isso? Assim, prazo é prazo, né? Prazo é para ser observado. Mas como eu falei aqui, eu sou um entusiasta da gente sempre promover o futebol e principalmente no interior do estado, que a gente tem uma Série A predominantemente com clubes da capital e a gente está vendo aqui na Série B um número grande de clubes do interior interessados, né? Então acho que a gente tem que fomentar isso. E assim, a questão do prazo estendido não foi só por uma questão de pensar se vai entrar ou não. Que a gente tem um trâmite burocrático de alguns times que têm débito com a CBF, de tramitação de e-mail da resposta da CBF. Então, por exemplo, a resposta do Chapadinha chegou hoje. Né? Então, para isso, já foi feita a emissão do boleto para o pagamento. Então, tem prazo de compensação bancária e tudo isso. Então, o representante do Chapadinha estava aqui, se manifestou nesse sentido. E aí a gente botou em votação, né? Também para a federação no aspecto democrático, com que todos os clubes participantes decidam isso. E por maioria ficou decidido até segunda-feira, 3 da tarde, apresentar o comprovante de pagamento. Por que a gente está vinculando esse pagamento? Porque um clube que entra no campeonato e desiste, antes dele começar ou durante a competição, pelo regulamento ele está sujeito à suspensão de até 2 anos de todas as categorias. Então, se a gente inclui o time, ele diz, não, segunda-feira eu pago, e não paga, ele não vai sofrer penalidade nenhuma. Então, por isso que a gente vinculou a apresentação do pagamento, que aí, caso ele desista, o pagamento que ele tinha que fazer já foi feito, e aí ele vai ter que pensar 2 vezes se vai efetuar esse pagamento ou não.
Então, por isso que a gente fez isso. Então, a gente tem 7 times confirmados e 2 aí, que é o Balsas e o Chapadinha, com esse prazo até segunda-feira, 15 horas, apresentar o comprovante. Agora, pequenas mudanças, né, foram definidas a partir de votação, por exemplo, a questão dos atletas nascidos ou federados no Maranhão e também em relação à semifinal. A gente colocou essas situações para os clubes, né, porque como a gente já tinha falado antes, a ideia de colocar no regulamento o mínimo de atletas maranhenses é, além de fomentar para o atleta maranhense ter mais oportunidades de emprego, também para o clube ter menos custos, né? Porque trazer um atleta de fora não é só um custo de manutenção, mas ele também tem um custo de transferência. Transferência de um atleta ou de uma federação para outra custa em torno, aí, somando todas as taxas, de R$2.000, taxa de federação e CBF. Então, por isso que a gente fez? Colocou para discussão e os clubes decidiram, né? Os clubes participantes. E a gente só permitiu, inclusive, votação daqueles que estavam já aptos hoje, né? Esses que estão pensando na iminência de pagar não puderam votar, não tiveram direito a voto. Então, nesse sentido, o que a gente fez? Os clubes decidiram que pode continuar inscrevendo os 30, e desses 30, em vez do número de 20 maranhenses, pode ser 15 nascidos no Maranhão ou que já estejam federados aqui, que com isso reduz o custo de transferência. E, além disso, a gente tem vários jogadores, né, que a gente pode lembrar, que são nascidos em outros estados, mas já jogam aqui no Maranhão aí há 2, 3, 5, 10 anos, né? Então, nesse caso, a gente tem que pensar nisso também. Ele não é nascido aqui, mas dá para chamar praticamente de atleta maranhense. Então, a gente flexibilizou nesse sentido, nesse item do regulamento. A federação fechou questão também sobre o seletivo, né, que vai definir o segundo representante do estado na Série D. O Bacabal não está impedido de jogar, apesar de ter sido rebaixado. E um time da Série B também, sendo campeão, estará apto para a competição. A gente observa, a gente fez aquela proposta do regulamento, né, da Série B do estadual e, ao mesmo tempo, consultamos a CBF. O que fala do regulamento da Série D do brasileiro? Que pode ser feito seletivo e preenchendo 2 requisitos. O primeiro é que a CBF autorize, né? Já pedimos essa autorização e estamos esperando que ela chegue. O segundo critério, que no mínimo 4 times que jogaram a principal divisão do estado estejam nessa competição. Nesse caso, a gente teria o Maranhão, o São José, o Santa Quitéria e o Cordino, né, que vão estar na Série A de 2019, mas não há nenhum impedimento do Bacabal participar. Isso nos foi questionado nesse período, a gente foi pesquisar e realmente chegamos a essa conclusão. Porque o Balsas, por força de lei, ele é proibido de participar da Série B desse ano, mas de um seletivo não, porque ele participou, o Bacabal, desculpa, o Balsas na cabeça a questão do pagamento para a semana que vem. Então o Bacabal não teria esse impedimento de participar do seletivo. Consultamos até as situações de outros estados, né? Vimos até que times esse ano participaram da Série D, tendo sido rebaixados nos seus estaduais. Então a gente ponderou isso aí. Com isso, o Bacabal vai poder participar caso queira, a gente teria 5 times, e aí retiramos do regulamento da Série B a possibilidade do vice-campeão da Série B participar. Então a vaga, se a CBF autorizar, será só do campeão da Série B. Então a gente está na pendência da CBF. Foi interessante essa prorrogação de prazo para o Balsas e para o Chapadinho, até a gente poder publicar um regulamento com a resposta da CBF já. A gente publicar um regulamento prometendo uma vaga para o campeão e depois ela dizer que não pode, isso seria complicado, constrangedor até. Então a gente foi conveniente até nesse sentido também. Dia 3 de setembro já. A gente já faz a apresentação e já dá início já aos trabalhos. Vai treinar lá em Timon? Vai treinar em Timon. Josafá, eu percebi aí uma certa confiança, né? Porque, inclusive, quer jogar com empate, não quer saber de final com pênalti, não. É isso? Está confiante, então? A gente, quando entra numa competição dessa, no mínimo que a gente tem é confiança. Se a gente entra, é com a intenção de ganhar, né? Eu acredito que todo mundo que está querendo disputar aqui tem no pensamento que pode chegar à final. Acredito eu que ninguém entra pensando, eu vou sair na primeira, vou sair. Todo mundo quer entrar para chegar na final. Mas essa confiança aí é por conta aí já de uma equipe pré-montada bem forte. Treinador Marlon Coutrin, uma base aí já do Cordino, é isso? A confiança parte também que toda vez a gente chega na final, não consegue o título, mas é vice. Então, essa vez a gente vai tentar fazer diferente. Vamos ver se quando a gente chegar na final, a gente consegue ganhar esse título. E a gente tem uma base, quando a gente contratou o Marlon, ele já indicou uma base de alguns atletas que estavam no Cordino, ele indicou e a gente acertou e está certo. Do Imperatriz, tem do MAC,
tem do Moto, e outros atletas que a gente sondou também para unir com o elenco. A conversa com... A gente não chegou até essa conversa com o Edgar. Chegou uma proposta, para a gente ter uma possível conversa com ele, mas a gente não entrou em acordo e nem chegamos a conversar com ele. Mas partiu sim, teve um certo interesse. O time aí da capital, alguma preocupação com distância, algo assim? Não, na verdade a gente não tem uma preocupação. A gente está trabalhando conforme a diretoria está se empenhando. E aí a gente está vendo esses custos. Vai ter muito gasto, sim, mas nós estamos trabalhando conforme a diretoria está dizendo a nós. A Série B inicia aí no dia 26 de setembro e em seguida vai ter essa competição aí do seletivo, aonde o campeão da Série B provavelmente poderá disputar. A federação ficou aí no aguardo somente da CBF confirmar a possibilidade dessa participação. Aproveitar para mandar um abraço aí para o meu amigo Alexandre, que está no marketing do Timon, que está vindo pesado, garante que desse ano aí não passa, não vai ficar aí como vice mais não. Um abraço para o Alexandre, um abraço também para o pessoal lá do supermercado Matheus, que sempre me recebe muito bem lá, o Cardoso, a Érica, todo mundo, tá? Um abraço, gente. Se inscreve no nosso canal e se você é empresário, divulgue a sua marca aqui no canal de esporte mais visto no Maranhão.